Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, aula do dia 28 de abril de 2020. Vamos continuar aqui falando sobre ausência e vamos tratar da sucessão provisória, né? Gente, a sucessão provisória é interessante porque, segundo aquela linha, né, que eu tinha demonstrado para vocês, era assim, ó, né? Quanto mais tempo de ausência, mais definitivos os efeitos, né? Então eu começava com a curadoria dos bens do ausente, que dura um ano a contar da arrecadação dos bens. Depois eu vou para a sucessão provisória. E depois para a sucessão definitiva. E é na sucessão definitiva, segundo o artigo 6º, né, que eu considero que o sujeito está presumivelmente morto, né? E daí entender que esses efeitos eles vão se tornando cada vez mais definitivos, né, à medida que o tempo vai passando, né? Gente, quando a gente fala de natureza jurídica de um instituto, a gente começa a pensar qual a classificação dele dentro do direito, como é que organiza esse instituto dentro do direito. Porque a sucessão provisória, eu passo bens para os herdeiros. Sim, eu passo bem para os herdeiros do ausente. Na primeira fase, que era a curadoria dos bens do ausente, um curador ele administrava toda a massa patrimonial, né? Na segunda fase já não é mais um curador ou um procurador administrando toda a massa patrimonial. Na segunda fase, o que eu tenho é herdeiros tomando posse desses bens que foram deixados. Aí a pergunta como é que entra essa história de natureza jurídica dos herdeiros provisórios? Como é que entra isso? Como é que eu classifico a situação jurídica desses herdeiros? Eles são o quê? Eles são curadores? Parece que o Caio Mário ele chega a sugerir que os herdeiros provisórios sejam curadores. Só que para que eles fossem curadores, eles teriam que representar o ausente para todos os assuntos, e eles não agem representando o ausente em todos os assuntos, eles agem em nome próprio, eles administram o bem, conservando o bem para o ausente, mas eles celebram negócios jurídicos em nome próprio, e não representando, porque o curador ele é um representante legal. Quando eu atuo como curador, eu não atuo em meu nome. Então vamos lá, eu sou o curador de João da Esquina. Quando eu for celebrar um contrato sendo curador em nome de João da Esquina, eu não vou celebrar um contrato em meu nome. Eu vou celebrar um contrato em nome do curatelado, João da Esquina. Aí no contrato vem assim: João da Esquina, representado pelo seu curador, Rogério, blá blá blá, resolve fazer o seguinte. Aí vem o contrato. É um contrato que vai beneficiar João da Esquina. Os herdeiros provisórios, eles administram aquele bem, eles não podem se desfazer daquele bem, mas eles não atuam representando para todos os assuntos o ausente, mesmo porque o ausente não é um incapaz, que necessite de curatela, tá certo? Nós vamos ver que para determinados assuntos apenas há uma representação, mas não uma representação ampla como haveria para curatela. Então eles não são curadores. Orlando Gomes acha que eles são proprietários, e ele diz que há uma propriedade resolúvel aqui, nos bens que foram herdados. Gente, não há. Propriedade resolúvel é aquela propriedade que você é proprietário por um certo tempo, e você pode perder essa propriedade ou não a depender de um evento futuro, como por exemplo o retorno do ausente. Não é isso. Não é isso, porque o proprietário resolúvel ele pode vender, ele pode hipotecar, ele pode fazer tudo o que ele quiser. E o herdeiro provisório, a lei não deixa o herdeiro fazer isso, como a gente vai ver. Então ele não é proprietário dos bens, ele tem apenas a posse. Ele se comporta na realidade não como proprietário. Aí sim vem uma visão um pouco mais adequada, que é desse autor chamado Antônio de Paula Santos Neto. Ele fala assim,
o herdeiro provisório ele se comporta como um usufrutuário, ele tem uso e fruição da coisa, correto? Ele tem uso e fruição, ele pode extrair frutos, e a gente vai ver em que medida. Alguns herdeiros podem ficar com 100% dos frutos, outros têm que guardar um pouco os frutos da coisa. Ah, professor, frutos? O que são frutos? Frutos são bens que se renovam periodicamente e que são destacados da coisa principal. Exemplo de frutos, só para vocês enxergarem o que eu estou dizendo. O ausente tinha uma fazenda com gado. Aí ele foi embora dessa fazenda, do domicílio, deixou a fazenda, deixou o gado e foram nascendo bezerros. Os bezerros são frutos do rebanho, tá certo? E aí os herdeiros provisórios eles vão poder se apoderar, vão poder se apropriar de frutos. Mas se existem regras específicas para o retorno do ausente e quantos frutos deverão ser devolvidos a depender de que herdeiro é esse, e a gente vai estudar isso também. Mas, em qualquer caso, ele vai poder ficar com alguns frutos sim. Então, quem tem uso e pode ficar com frutos, essa pessoa ela é um usufrutuário. Então, ele não é ainda o herdeiro provisório, ele não é ainda um proprietário, porque ele não tem poder de venda sobre o bem. Tá certo, gente? Entenderam isso? Ele tem poder de usar e extrair frutos, mas ele não tem poder de venda, tá? Mas além de usar e extrair frutos, ele vai poder, para algumas hipóteses, representar o ausente, como diz o artigo 32, tá aqui. Empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro àquele forem movidas. Tá? Então, ele não é um curador, na essência da palavra, que o curador ele administra as coisas em benefício do curatelado. O ausente, ele administra as coisas, ele pode usar, veja, ele administra podendo ter uso do bem. Né? Aqui no usufruto, eu tenho em vista o interesse também do usufrutuário. A única coisa que ele vai fazer é conservar esse bem, mas ele não vai celebrar negócios jurídicos em nome do ausente. Ele vai continuar agindo em nome próprio. Ele não vai poder vender. Né? Então vamos lá. Quando o sujeito ele é um ausente, ele deixou uma fazenda com gado e eu preciso contratar uma empresa para vacinar esse gado todo. Tá certo? Gente, o contrato não vai ser firmado em nome do ausente. O contrato vai ser firmado em nome do herdeiro provisório que está administrando aquela fazenda. Entenderam isso? Vai ser um contrato em nome próprio. E isso faz com que a classificação jurídica da situação dele não seja de curador. Porque ele não age em nome do ausente, ele age em nome próprio. Vocês estão no primeiro semestre, talvez tenham alguma dificuldade para entender isso. Tá? Não se preocupem tanto com isso ainda. No semestre que vem, quando a gente der aula de representação, quem for meu aluno fala, professor, volta aí aquela história lá do herdeiro provisório ser usufrutuário e não curador. Mas é isso, que ele celebra negócios jurídicos em nome próprio, o que é estranho à representação. Mas ele vai atuar como representante em uma hipótese. Qual hipótese? Na defesa judicial dos interesses do ausente. Aí ele vai agir como representante. Então ele é um misto de usufrutuário, porque os bens poderão ser usados e fruídos pelo herdeiro. Ele vai ser uma mistura de usufrutuário com representante do ausente em ações judiciais. Então essa é a situação jurídica do herdeiro provisório. Mas aí vocês vão assim falar para mim, professor, ainda não consegui entender direito o que é que você quer dizer com isso. Gente, ele é um herdeiro provisório, ele não tem a propriedade, tá? Ele só tem a posse.
mas ele pode usar e fruir dos bens, o que o equipara a um usufrutuário legal. Tá? Mas além de tudo, quando alguém mover uma ação contra o ausente, quem vai atuar nessa ação são os herdeiros provisórios que foram empossados nos bens do ausente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos isso. Aí vocês vão falar, professor, mas ainda não entendi tudo. Então, vamos fazer aqui um breve checklist aqui para a gente poder avançar. E quando a gente lê o Código Civil, acho que as coisas vão ficar mais claras. Primeira fase, curadoria dos bens do ausente. Eu tenho um sujeito só administrando todo o acervo patrimonial do ausente por 1 ano. Tá? Passado esse 1 ano, os herdeiros provisórios vão lá em juízo e falam assim, seu juiz, nosso parente não voltou, a gente quer a abertura aqui da sucessão provisória. E por que essa sucessão é provisória? Porque eles ainda não se transformam em proprietários do bem. Eles vão poder usar e fruir desse bem, conservando-o, né? E eles vão atuar como representantes do ausente em demandas judiciais. Ok? Beleza? Mas para que a gente possa compreender isso ainda de maneira mais clara, a gente vai ter que dar uma olhada aqui no Código Civil. E aí a gente vai nessa sequência, pegando o Código Civil e tentando dissecar o Código Civil a partir de uma primeira explicação sobre cada um dos institutos, né? Gente, o artigo 26, ele nos diz o quê? Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Pela palavra interessados, olha só o que a gente entende. Quem são esses interessados? Veja aqui. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge não separado judicialmente, aí a gente coloca também o companheiro, né, ou a companheira. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, quem for herdeiro do cara tem interesse em pedir a abertura da sucessão provisória. Né? Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Existem algumas formas de propriedade, gente, que elas passam para outra pessoa depois que o atual proprietário morrer, e não é exatamente uma herança. Existe um negócio chamado fideicomisso, mas vocês ainda vão estudar isso. Fideicomisso é assim, eu deixo o bem para João até o João morrer. Depois que o João morrer, esse bem vai para Pedro. Se o João for ausente, o Pedro tem interesse que essa morte de João seja reconhecida, porque ele vai poder tomar posse do bem que foi deixado para ele por fideicomisso, tá certo? Mas isso também não precisa se preocupar muito, tá? Vocês vão estudar isso em sucessões. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, credores também têm interesse. Então, toda essa turma aqui pode chegar 1 ano depois de arrecadados os bens na curadoria dos bens do ausente, toda essa turma aqui pode chegar e falar assim, mas é um novo processo judicial. Tudo isso, gente, todas essas etapas, elas vão se fazendo com a abertura de processos judiciais. O cara é ausente, ele precisa de um processo judicial para você nomear o curador dos bens do ausente, para inaugurar a primeira fase, processo judicial. E para pôr fim à primeira fase e inaugurar a segunda fase. Aí é um outro processo, é o processo de abertura de sucessão provisória. Tá certo? Aí, quem é que pode entrar com essa ação? Quem é que pode propor essa mudança de estágio da curadoria dos bens do ausente, para a sucessão provisória? Essa turma aqui do artigo 27. Cônjuge, herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Tá certo? Bom, seguindo. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. Fim do prazo a que se refere o artigo 26,
e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-lo ao juízo competente. Então o MP, primeiro ele espera essa turma toda aqui pedir a abertura da sucessão provisória. Se ninguém pedir essa abertura da sucessão provisória, o MP pede: não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença ou mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Vamos a ele aqui, só dar uma olhadinha. Gente, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança depois de arrecadados ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração da vacância. Gente, vamos voltar aqui. Ele está... Primeiro, o artigo 26 falou sobre o prazo, quando é que a gente muda de fase na ausência, né? Que a primeira fase é a curadoria dos bens ausentes, a segunda fase é a sucessão provisória, quando é que faz para mudar de fase, etc. O artigo 27, ele diz quem são os interessados que podem pedir essa mudança de fase, essa abertura desse novo processo chamado abertura da sucessão provisória. Mas o artigo 28 ele começa a trazer algumas discussões bem ricas, como por exemplo, e se eu não tiver interessados? Aí vem o parágrafo 1º dizendo, se eu não tiver interessados, quem vai pedir a abertura da sucessão provisória será o herdeiro, desculpe, será o Ministério Público, né? Aí vem o parágrafo 2º, e se não tiver nenhum herdeiro, nem interessado, né? Como é que vai fazer? Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário, o MP pede a conversão. Mas não apareceu ninguém, continuou sem aparecer ninguém. E aí? Aí eu vou começar a aplicar à sucessão provisória o mesmo raciocínio que eu aplicaria para alguém que morre e não tem herdeiro nenhum. E vocês sabem onde é que isso vai acabar. Onde é que isso vai acabar? O Estado vai acabar, o Estado aqui em sentido lato, a gente depois vai ver qual unidade da federação vai ficar com isso. O Estado aqui em sentido lato, ele vai acabar ficando com esse patrimônio. Patrimônio sem dono, fiquem tranquilos que não vai existir. Ou vai para um herdeiro, ou se não aparecer herdeiro interessado, vai para o poder público. Qual é esse caminho para chegar ao poder público? Ele diz, ó, o cara é ausente, né? Houve a primeira fase, não apareceu nenhum interessado para converter para a segunda fase, né? Se não houve nenhum interessado para converter para a segunda fase, vem o MP e o MP ele pede para que se converta, né? Ok, se converteu para a segunda fase, continuou sem aparecer nenhum herdeiro, não apareceu ninguém. E aí, não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença, que vem uma sentença apenas para mandar abrir a sucessão provisória. Falou, ó, converta isso aqui em sucessão provisória. Aí você precisa de um herdeiro para chegar e falar assim, tudo bem, então eu quero agora fazer um inventário aqui desses bens. Então, não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida no artigo 1819 a 1823. E do que é que esses artigos tratam? Esses artigos tratam da hipótese de alguém morrer sem herdeiros. E o que é que eles dispõem? 1819, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido um ano de sua primeira publicação sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Isso aqui é o que nós chamamos de herança jacente barra vacante. A herança jacente, minha gente, é aquela herança que jaz, sem que eu saiba sem que eu conheça a pessoa que vai meter a mão no patrimônio.
Eu não conheço herdeiro nenhum desse cara. Essa herança está jacente, porque eu não sei quem são os herdeiros. Então, o que é que acontece quando a herança fica jacente? Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento ou herdeiro notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração do curador, até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, nesse período de jacência, o cara arrecada os bens e fica soltando editais para ver se aparece um herdeiro. Se não aparecer herdeiro no espaço de um ano, essa herança deixa de ser chamada de herança jacente e passa a ser uma herança vacante. Aí vem aqui, ó, artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação, praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Tá, professor, tudo bem, a herança é vacante. O que significa? Jacente significa a herança que esperava aparecer herdeiro. Não apareceu. Se ela esperava aparecer herdeiro, não apareceu, ela vira herança vacante. Herança vacante é herança que não tem herdeiro. Aí o que é que acontece na herança vacante? Vamos continuar aqui a leitura. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir pagamento das dívidas reconhecidas nos limites das forças da herança. Então os credores vão começar a se movimentar para receber esse dinheiro. 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do DF, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Então, ó, vai para o DF ou município. E se não tiver em estado ou DF, vai para a União. Tá certo, gente? Mas então, qual é a sequência? Eu quero que vocês gravem isso, porque eu vou voltar a falar desse tópico quando a gente entrar em sucessão definitiva. Tá? Mas, então, o que é que acontece? Na sucessão provisória, tá certo? Se não aparecer nenhum interessado, nenhum herdeiro, ninguém, vem o MP e fala sobre a herança... e fala sobre a conversão do processo de curadoria de bens do ausente em abertura de sucessão provisória. Abre-se a sucessão provisória. Então, não apareceu nenhum interessado, o MP entra com processo para que haja abertura da sucessão provisória. Continuou sem aparecer interessado, o que é que a gente faz? Aqui, vamos voltar. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário, até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação dos bens do ausente, na forma dos artigos 1819 e 1823. Ou seja, nomeando-se um curador para arrecadar esses bens, que pode ser o mesmo curador que já estava sendo curador dos bens do ausente. Tá? Pode ser o mesmo. É até mais inteligente que seja o mesmo, porque esse aí, inclusive, já arrecadou os bens. A contar deste fato que se reconheceu que foi aberta a sucessão provisória, que não apareceu nenhum herdeiro, aí a gente vai ver o que pode acontecer. Aguardem aí, que a gente vai voltar a esse assunto. Mas, se fosse numa morte real, como é que funcionaria? Funcionaria de acordo com o artigo 1819. O artigo 1819 diz assim: morreu alguém, não apareceu herdeiro, nomeie-se um curador para arrecadar os bens. Arrecadou os bens, fica lançando aqui editais para ver se aparece algum herdeiro. Não apareceu nenhum herdeiro no prazo de um ano, a herança deixa de ser jacente e passa a ser vacante. E essa herança vacante, os bens eles passam a pertencer ao município ou ao distrito federal. Já convertendo a herança de jacente em vacante, os bens passam para o poder público. Só que o poder público ele já é dono, mas é aquilo que eu falei para vocês. Existe o que nós chamamos de propriedade resolúvel. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se aparecer um herdeiro no espaço de 5 anos, o município e o DF eles devolvem o bem para o herdeiro que apareceu. Se esse herdeiro aparecer depois de 5 anos, ele não recebe mais nada. De onde você tirou isso, professor? A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem,
Mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município do DF, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Então não tem mais jeito. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Tá? Então é isso. Beleza, gente? Entenderam? Vamos voltar aqui porque depois, não se desesperem, mas depois eu vou fazer um paralelo entre essa história de herança jacente, vacante e ausência. Tá? Mas vamos voltar lá, para a gente seguir aqui o nosso estudo. Tá? Então, não comparecer herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença ou mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Professor, resume isso de novo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, eu tenho a primeira fase, curadoria dos bens do ausente. Encerrada a primeira fase, eu vou para a segunda fase, que é a abertura da sucessão provisória. Ok? Esta abertura de sucessão provisória, existem interessados que vão entrar com processo pedindo a abertura da sucessão provisória. Esses interessados estão mencionados no artigo 27. Só que o artigo 28 ele vem e diz assim, e se não tiver interessado? Parou na curadoria dos bens do ausente? Não. Se não tiver interessado, eu vou para o parágrafo 1º do artigo 28 e digo que o Ministério Público vai pedir vai entrar com a ação pedindo a abertura da sucessão provisória. Tá, beleza. Aí atendemos ao Ministério Público e aí? Aí nós vamos para o parágrafo 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com processo pedindo a abertura da sucessão provisória, o juiz deferiu, saiu uma sentença, falou, está aberta a sucessão provisória. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação dos bens do ausente na forma estabelecida para herança jacente e vacante. Aí eu vou aplicar no que couber os dispositivos de herança jacente e vacante para a ausência. Mas nós vamos ver como é que eu vou fazer essa adaptação perfeita e acabada apenas quando eu avançar mais na aula e já falar um pouquinho mais sobre sucessão definitiva, porque o casamento perfeito entre herança jacente, que é a primeira fase, herança vacante, que é a segunda fase, com ausência, depende, um pedaço dela vai acontecer na sucessão provisória e outro pedaço na sucessão definitiva. Aí por isso que eu vou ter que esperar um pouquinho mais para voltar com vocês. Por hora eu quero que vocês entendam o que é que acontece na morte real. Na morte real, o cara morreu, não deixou herdeiros, é nomeado um curador durante essa fase de herança jacente para arrecadar os bens. Ele arrecada os bens, espera um ano, não apareceu ninguém, a herança deixa de ser jacente, passa a ser herança vacante. Aí a herança vacante, os bens eles são agora em propriedade resolúvel do DF ou dos municípios. E a gente espera 5 anos. Ao final desses 5 anos, continua sem aparecer ninguém, os bens são definitivamente do Estado e do município. Ou pode ser da União, se eu não tiver, se isso tudo acontecer em território federal, uma realidade que hoje em dia não existe no nosso território. Nós não temos territórios federais, nós temos apenas estados e Distrito Federal. Tá? Mas nada impede que amanhã nós tenhamos um território. Tá bom, minha gente? Continuando. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. E artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias de restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantias, entrar na posse dos bens do ausente. Gente,
Isso aqui também é um negócio que eu acho fantástico. Eu acho nossa lei civil, eu acho ela muito lógica. Olha só, a sucessão é provisória, não é? Se ela é provisória, significa que os bens não foram, a propriedade dos bens não foi transferida para os herdeiros. Apenas a posse. Eles são usufrutuários desse bem. Eles podem usar e extrair alguns frutos, como a gente vai ver adiante. Se ele é usufrutuário, eu tenho que ter garantia de que ele não vai torrar esse bem. E que garantia eu tenho de que ele não vai torrar esse bem e de que ele vai devolver esse bem para o ausente, se o ausente retornar? São dois artigos, artigo 29 e artigo 30. Primeiro, antes da partilha, o juiz, se ele julgar conveniente, ele ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos à deterioração ou extravio, em imóveis, ou títulos garantidos pela União. O que ele está fazendo? Bens que são fáceis de eu extraviar, de eu torrar, o juiz fala, não, eu vou transformar esses bens em imóveis, porque eles vão ficar ali conservados. Ou, se não forem imóveis, em títulos da União, tá certo? São papéis garantidos pela União, com vencimentos aí em longo prazo, mas a titularidade desses papéis, ela fica lá em nome de fulano de tal, então vai ficar lá em nome do ausente. Se ele retornar, ele vai poder depois transformar esses papéis da União em dinheiro, tá certo? Então, aqui, os bens que são facilmente torráveis, vamos usar assim essa linguagem coloquial, aqueles que você pode sumir com facilidade, eles vão ser convertidos ou em bens imóveis, porque aí eles vão ficar registrados, você não vai ter mais como vender, ou em títulos da União que vão ficar em nome do ausente, e você também não vai ter como vender. Então você vai ter que ficar esperando o retorno do ausente para entregar esses bens para ele. Beleza? Com isso, o juiz já evita que bens facilmente transferíveis fossem extraviados pelos herdeiros provisórios. Então ele garante que esses herdeiros não vão torrar os bens do ausente. Eles vão se comportar apenas como possuidores, apenas como usufrutuários desses bens. E aí, esse é a primeira trava que eu mostro que a sucessão é provisória. Segunda trava que eu mostro que a sucessão é provisória é o artigo 30, que diz: os herdeiros, para se emitirem, para tomarem posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Então, aqui, gente, o jogo é bruto. Ele está dizendo o seguinte, olha, a sucessão é provisória, eu não estou passando propriedade, eu estou passando só usufruto. Mas eu só vou deixar ser usufrutuário, como o usufruto pressupõe a devolução do bem, eu só vou deixar ser usufrutuário quem tiver grana para garantir que vai devolver esse bem, que não vai deteriorar, que não vai explodir esse bem. Então, artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem, para tomarem posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles. Então eu estou recebendo um apartamento, que garantia eu posso dar? Eu chego para o juiz e falo assim, seu juiz, eu também tenho, eu vou virar usufrutuário do apartamento do meu tio que é ausente. Tá, beleza, vou virar usufrutuário do apartamento do meu tio que é ausente. Eu sou um herdeiro muito rico e eu vou usar isso aí. Tá? Vou ser usufrutuário. Então, seu juiz, eu digo para o senhor, fique tranquilo, eu não vou explodir esse bem. Rogério, tenho um apartamento meu que é tão caro e é tão valioso que ele pode garantir a conservação desse outro. Se eu fizer algo de ruim para esse outro bem que está me sendo dado em usufruto, eu tenho um aqui que é tão valioso que se eu vender ele cobre os prejuízos que eu acarretei administrando o bem do ausente. Então eu pego o meu apartamento e dou o meu apartamento em garantia da conservação daquele que eu recebi em usufruto. Entendem isso? Eu preciso mostrar que eu tenho outros bens e que se eu fizer algo de errado com o bem do ausente, eu vou vender aqueles bens que eu já tenho e o dinheiro da venda dos bens que eu já tenho vai ser suficiente para cobrir os prejuízos dos bens do ausente que eu estava administrando. Segunda trava muitíssimo interessante. Agora, essa garantia vai ser exigida de qualquer herdeiro? Não. Aí a lei dá mais uma aliviada aqui para o ascendente, para o descendente e para o cônjuge. Prestem atenção. Quando eu falo quem pode ser curador dos bens do ausente, eu falo cônjuge,
pai descendente. Aqui, já na sucessão provisória, eu falo, ó, qualquer herdeiro para tomar posse dos bens vai ter que dar uma garantia, vai ter que dizer, ó, vou tomar posse, mas fique tranquilo que eu não vou explodir isso não. E se eu explodir, eu tenho bens valiosos aqui que se vender vão cobrir os prejuízos que eu causei. Então, o herdeiro vai ter que fazer isso para tomar posse. Todos os herdeiros, não. Ascendente, descendente e cônjuge não precisa fazer isso. Não é pai, descendente e cônjuge, é ascendente, descendente e cônjuge, aqui, nesta hipótese da sucessão provisória. Tá bom, minha gente? Entenderam isso? Vão lá tomar uma água que a gente volta aí e conclui a sucessão provisória e passa para a sucessão definitiva. Meus amigos, então a gente estava falando sobre as travas, né, que tornavam a sucessão provisória e não definitiva, né? Eu falei de duas muito interessantes, artigo 29 e artigo 30. Né? O artigo 29, ele fala que os bens facilmente deterioráveis ou facilmente transferíveis, né? Eles podem ser convertidos em imóveis ou títulos da dívida, que são bens sobre os quais existe um controle maior, porque você precisa ter o nome do dono, e para você passar para novo dono, você precisa do nome do novo dono. Então, o juiz ele fiscalizaria, né? Ele poderia, no futuro, se fosse chamado, fiscalizar para ver se houve uma transferência correta ou incorreta desse bem. Né? Aliás, o herdeiro provisório nem conseguiria transferir, porque se o bem está em nome do ausente, na hora que chegasse o herdeiro provisório e falasse assim, ó, o bem está em nome do Ricardo, mas eu, Rogério, quero transferir, o oficial do cartório ia falar assim, ó, o bem é do Ricardo, não é seu, Rogério, então você não pode transferir. Então isso é uma trava muito forte, que garante que o bem não seja indevidamente alienado. Isso é uma sacada muito bacana da lei. Então essa foi a primeira. A segunda foi exigir garantias. Né? E eu terminava, né, o vídeo talvez tenha ficado um pouquinho truncado, né, naquele final, mas eu dizia que para boa parte dos herdeiros, a lei vai exigir garantias. Garantias de quê? De que esses bens serão conservados. Como assim garantia? Herdeiro, você tem outro bem aí que possa garantir o conserto desse aí que eu estou te passando, do ausente? Se acontecer alguma coisa, se ele pegar fogo, você tem algum bem para dar em garantia? Se o ausente voltar e você devolver dinheiro para o ausente, ou devolver esse bem consertado para o ausente, você tem? O cara fala, não. Não, então se você não tem garantia, como é que eu vou te entregar um bem do ausente que não é seu, que é um bem só que você vai ter em usufruto? Como é que eu vou te entregar esse bem se você não garante conservação? Não, eu garanto. Não é garantia de boca, não. Se você não tem patrimônio para garantir a conservação desse bem. Não, então eu não vou te passar esse bem. Sim, é simples assim. Nessa fase eu só vou passar o bem para uma pessoa que tenha como garantir a conservação e a devolução desse bem para o ausente na hipótese do retorno dele. Agora, a lei ela dispensa essa garantia para parentes próximos, que são cônjuge, ascendente e descendente. Beleza? Tá? Mas são duas amarras muito interessantes. Uma outra amarra interessante que é sobre a alienação, só para mostrar que essa sucessão é provisória, você não vira dono do bem mesmo. O artigo 31 diz: os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz e para lhes evitar ruína. Então, você é usufrutuário mesmo, você não pode vender, você só pode usar e fruir. Se você quiser vender, não é você que vende, você pede autorização para o juiz. Aí o juiz dá uma autorização e com a autorização judicial você aliena. Se não, não. Entendem? Então, isso é para mostrar que a lei leva muito a sério essa história de ser apenas uma sucessão provisória e não definitiva. Tá? Por que eu falo isso? Porque se fosse uma sucessão definitiva, o bem seria meu, eu venderia. Mas não é uma sucessão provisória. Tá? Bom, aí nós temos: empossados dos bens dos sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro a aqueles forem movidas. Nós já tínhamos analisado isso, né? Falando que a sucessão provisória é um misto de usufruto com representação. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos, que é usufruto. Você pode usar e pode extrair frutos.
né? Fruto é a vaca que dá o bezerro, isso é fruto, né? As plantas que dão frutos, isso é fruto. Então, o cônjuge, o ascendente e o descendente, eles poderão ficar com 100% dos frutos que foram colhidos durante a sucessão provisória. São deles os frutos. Agora, se o ausente voltar, eles entregam um bem, mas os frutos ficaram com eles. Beleza. O descendente, ascendente ou cônjuge, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, a ideia aqui é a seguinte: o cara fica com a metade dos frutos, o cônjuge ascendente e descendente fica com 100% dos frutos. Os outros herdeiros, que já têm uma vida um pouquinho mais difícil porque tiveram que dar garantia para tomar posse dos bens, sem garantia eles sequer teriam tomado posse, simples assim, não teriam tomado posse. Bom, mas os que conseguiram tomar posse porque ofereceram garantia e não são cônjuge ascendente e descendente, porque esses não precisam da garantia para tomar posse, eles podem ficar com metade dos frutos. E a metade dos frutos que eles podem ficar, eles fazem o que quiser. A outra metade eles convertem em títulos da União, que são títulos públicos que depois podem ser transformados em dinheiro, ou eles convertem em imóveis. Tá? Isso para quê? Para ficar esperando o bonito do ausente voltar. Se o ausente voltar, esses outros herdeiros, eles entregam os bens e entregam essa metade desses frutos que foram convertidos em imóveis e em títulos da dívida. Beleza? Entenderam? Então, resumindo, se o herdeiro provisório for cônjuge ascendente ou descendente, ele não precisa dar garantia para tomar posse do bem e pode ficar com 100% dos frutos. Se o herdeiro provisório não for cônjuge, não for ascendente, não for descendente, ele precisa dar garantias para tomar posse dos bens. Garantias aqui que são materializadas em riquezas, em outros imóveis, em outros móveis que essa pessoa tenha, que possam garantir a conservação do bem que lhe fora confiado. Então eles vão ter que dar garantias para tomar posse desses bens e eles vão poder ficar apenas com 50% dos frutos, devendo conservar os outros 50%, transformando-os em imóveis ou em títulos da dívida para esperar o ausente voltar. Tá? Bom, mas aí vem o parágrafo único que diz: se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. Então vamos lá, de novo. O ascendente, descendente e cônjuge fica com 100% dos frutos, aqui não tem mais conversinha. Os outros herdeiros podem ficar só com 50%, esperando o ausente aparecer. Aí o ausente aparece. Quando o ausente aparece, eles perguntam para o ausente: escute, você sumiu por quê? O cara: sumi porque eu estava fugindo de alguém que queria me matar. E eu tenho provas de que eu estava sendo ameaçado de morte. Tudo bem, é justificada a tua ausência. Então, pega aí os teus bens e pega metade dos frutos que os outros herdeiros guardaram para você. Beleza. Agora, outra pergunta. Vamos supor outra hipótese, outro exemplo. O cara aparece. Escute, você sumiu por quê? Ah, não sei, eu sumi porque eu estava de saco cheio do mundo, eu resolvi virar hippie, eu fui para a Chapada e não queria avisar para ninguém, porque se eu avisasse para alguém eu não me conectaria com as estrelas da forma como eu me conectei. Eu fiquei sumido durante 8 anos e voltei agora. Beleza, está na sucessão provisória ainda. Então, você vai pegar todos os teus bens e em relação aos frutos, você pegaria metade dos frutos, porque a outra metade ficou com os herdeiros provisórios que não cônjuge ascendente e descendente. Beleza, pegou a metade. Só que a sua ausência foi injustificada. Então você perde também aquela outra metade dos frutos que estaria sendo conservada para você. Se o ausente aparecer
e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. Gente, essa é a aula que vocês vão ter que assistir mais de uma vez. Essas duas aulas não são facinhas, tá? Vão e voltem quantas vezes necessárias e leiam o texto que eu deixei para vocês, porque eu sei que é cheio de detalhezinho, vocês precisam ler, porque é muita coisinha para aprender, tá? Então, é isso, ok? Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Coitado. Ele pode dizer assim, olha, tudo bem, eu estou precisando de dinheiro, metade dos frutos seriam meus. Então, ó, se o excluído, porque eu não tive bens para dar em garantia, justificando falta de meios, sou pobre, preciso sobreviver, poderá requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Ok, gente? Recebeu alguma coisinha, ele é muito pobre, ele precisa desse dinheiro para sobreviver, ele não tem como dar garantia, as outras pessoas administram para ele e dão metade do quinhão que ele faria jus. Tá? Isso para evitar que ele tenha dificuldades na sua própria sobrevivência por conta dessa ausência de garantia que ele experimentou, que ele não pôde dar para conservar os bens. Tá? Então ele continua sem ser usufrutuário desses bens, mas ele vai receber algum dinheiro pela exploração desses bens feita pelos outros herdeiros. Tá? Mas ele vai ter que provar aqui, justificando falta de meios. Vai ter que provar que ele precisa dessa metade desse dinheiro. 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. E aí, gente, acabou a história de sucessão provisória, você converte isso numa sucessão definitiva e divide os bens para todos, mesmo para aqueles que não tinham patrimônio para dar em garantia. Eles são herdeiros, a sucessão agora é definitiva, eles deixam de ser usufrutuários e todos passam a ser proprietários, fazendo um inventário como deveria ser feito em caso de morte real. 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Ou seja, ele vai devolver tudo que ele tem que devolver, porque ele não pôde vender nada, ele era só um usufrutuário. Tá? Bom, sucessão definitiva. Tá? 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Tá? Por quê? Porque agora eles não são mais, e aqui a gente vai voltar para o nosso roteiro, eles não são mais usufrutuários, eles são proprietários. Mas proprietários de que natureza? Gente, a propriedade, vocês estão no primeiro semestre, eu sei da dificuldade de entender essas coisas, mas eu tenho que falar. Tá? Depois, com o tempo, essas aulas vão estar gravadas, vocês vão poder ver quantas vezes forem necessárias. Com o tempo, talvez vocês voltem a ela, e depois de já ter uma certa maturidade no curso, ia ser muito interessante vocês retornarem a essas aulas, tá? Para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. O proprietário, normalmente, quando vocês estiverem tendo aula de direitos reais, vocês vão ver que a propriedade é um direito permanente. Né? Ela é permanente porque ela, inclusive, passa de gerações e gerações. Ela não é um direito provisório. Então, essa é a regra. A propriedade é um direito permanente. Ela se estende, ultrapassa a sua vida, passa para os seus herdeiros e assim vai. Mas, existem dois tipos de propriedade, né? A propriedade resolúvel e a propriedade ad tempus. Essa propriedade resolúvel e essa propriedade ad tempus, elas estão tratadas no artigo 1359 e artigo 1360 do Código Civil, que nós colocamos aqui. Deixa eu ver se... 1359 e 1360. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento
do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário em cujo favor se opera a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou o seu valor. Gente, então a primeira forma de propriedade, que provavelmente é que vocês já conhecem, é a propriedade permanente, perpétua. É aquela que é anormal, é aquela que é sua, vai passar para os seus filhos e assim vai. Nós temos um outro tipo que é excepcional, que é chamada propriedade resolúvel, que está no artigo 1359. Essa aqui é aquela propriedade com um evento que pode levar à sua extinção. Você já adquire a propriedade sabendo que ela pode ser temporária. Como assim? Gente, eu vendo o imóvel, tá, e coloco uma cláusula de recompra. Eu digo assim, olha, estou te vendendo esse imóvel, estou te vendendo mais barato, o nome disso é cláusula de retrovenda. Estou te vendendo esse imóvel, ele custa 1 milhão, eu estou te vendendo por 700 mil. Tá? Se em 3 anos eu aparecer com 700 mil, eu recompro. Você é obrigado a me dever, a me vender. Se eu não aparecer com esse dinheiro em 3 anos, o imóvel é seu. Você já me deu 700 mil, ele é seu. Mas se eu voltar com 700 mil para você em 3 anos, esse imóvel você vai ter que me vender de volta. Gente, esta propriedade, ó, o cara comprou e eu disse, ó, se em 3 anos eu aparecer, vamos fazer uma linha do tempo aqui, você é obrigado a me vender de volta. Durante esses 3 anos, eu vendi, vamos lá, Rogério vendeu para o João. Rogério vendeu para o João. E colocou uma cláusula de retrovenda dizendo, se em 3 anos eu voltar com dinheiro, você é obrigado a me vender de volta. Beleza. Durante esses 3 anos, João é proprietário? É proprietário. Proprietário perpétuo? Né? Não. Proprietário resolúvel. O que é que eu quero dizer com proprietário resolúvel? Ele pode perder essa propriedade dentro desses 3 anos. Pode haver um evento que vai tomar essa propriedade de volta dele. Tá? Então isso é propriedade resolúvel. Ah, deu 3 anos, eu não consegui o dinheiro. Agora ele é o proprietário perpétuo, definitivo desse bem. Ele não vai mais perder esse bem. Tá? O que é que ele diz no artigo 1359 sobre propriedade resolúvel? Prop resolúvel. Propriedade resolúvel. Dentro desses 3 anos, João pode vender o bem? Gente, eu sei que muitos vão falar, não, não pode, mas a resposta certa é, pode. Pode. Só que como essa propriedade resolúvel, você de cara, você já sabe que ela é resolúvel, porque eu coloquei isso na escritura de compra e venda, quando eu vendi para o João, eu falei, se em 3 anos eu chegar com dinheiro, você é obrigado a me vender de volta. Como eu fiz isso vai para o registro de imóveis. Todas as informações do imóvel que tiver no registro, elas vão ter essa informação. Aí o João pode vender? Pode. Mas quem comprar vai saber que está comprando uma propriedade resolúvel. E que nesse prazo de 3 anos o Rogério pode voltar com dinheiro e tomar um imóvel. Tá? Então, João pode vender um imóvel para Pedro com 2 anos? Ó, 2 anos. João pode vender um imóvel para Pedro durante esses 2 primeiros anos? Pode. Só que aí, como ele vendeu em 2 anos o imóvel, eu tinha 3 anos para recomprar. Pedro, ele vai ao cartório de imóveis e lá ele vai ser avisado. Olha, você comprou, mas você sabe que ainda existe um prazo aqui, faltando aqui o prazo de 1 ano para o Rogério recomprar esse imóvel. Isso não é escondido dele, porque essa informação é pública, essa informação está na matrícula do imóvel. Isso é uma propriedade resolúvel. Tá? Vocês vão entender onde é que eu quero chegar com essa discussão. Tá. Vamos lá. E o artigo 1360?
Gente, o artigo 1360, ele fala de uma propriedade que se chama adtempos, que é uma propriedade um pouquinho diferente. Por exemplo, quando eu recebo um bem por doação, eu tenho o dever de não cometer atos de ingratidão com o doador. E a lei define quais são os atos de ingratidão. Se eu cometer ato de ingratidão, eu vou perder. Só que aqui é um pouquinho diferente, porque olha só, eu recebi um bem e foi doado. Doado. Tá? Eu recebi o bem, aqui está o Rogério, me foi doado, eu vendi esse bem regularmente para Pedro, e aqui, depois de eu ter vendido, eu fui ingrato. Eu tentei matar o meu doador. Beleza? Vejam, o bem primeiro me foi doado, aí eu cometi um ato de ingratidão, esse ato de ingratidão pode levar à revogação da doação, mas eu vendi o bem pouco antes de tentar matar o doador. Tá? Então o ato de ingratidão foi aqui depois que eu já tinha vendido. E aí, o Pedro vai perder o bem? Por que Pedro? O imóvel já foi vendido para o Pedro. O Pedro vai perder o bem? Vamos lá. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, por que causa superveniente? Porque no 1359, a causa da resolução da propriedade, ela já estava no registro, ela já estava avisada. Ela estava dita lá, ó, se o Rogério pode recomprar, isso não seria surpresa nenhuma. Agora, se não for por aquela causa, por uma causa superveniente, Rogério tentou matar o doador, é outra hipótese. O possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, Pedro adquiriu adquiriu antes do Rogério tentar matar. Então, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, ou seja, não se pode mais tomar o bem de Pedro. Perfeito. Restando a pessoa em cujo benefício houve resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu. Então, quem era meu doador era o Inácio. Então o Inácio era o doador. O que é que o Inácio vai fazer? Ele pode tomar o bem do Pedro? Não. Ele vai cobrar uma indenização do Rogério. Pronto. Ah, agora vamos mudar o exemplo. Não existe Pedro ainda. O bem foi doado para o Rogério. E aqui o Rogério tentou matar. Ingratidão foi aqui. O bem ainda não foi transferido para ninguém. A ingratidão foi aqui. Inácio pode tomar o bem do Rogério? Pode, porque o Rogério não transferiu para ninguém. Entende? Então qual é a diferença do 1359 para 1360, professor? Propriedade resolúvel para adtempos. 1359 resolúvel, 1360 adtempos. A diferença é que na propriedade resolúvel, mesmo a pessoa que comprar o bem depois, ela vai perder o bem. Por quê? Porque a causa de perder o bem já estava descrita no cartório de imóveis. É o exemplo. Rogério vendeu para João, que vendeu para Pedro. Beleza. Quando Pedro ele comprou sabendo que o Rogério poderia retomar o imóvel com 3 anos. Não é surpresa nenhuma para ele. Agora, Rogério ganhou o bem de Inácio. E aí Rogério vendeu esse bem para Pedro. E depois de ter vendido para Pedro, o Rogério tenta matar Inácio. Como é que o Pedro ia saber que o Rogério ia tentar matar o Inácio? O Pedro não pode ser afetado por isso. Não está escrito no registro do imóvel. Olha, o Rogério vai matar o Inácio. Entendem? Então, aqui, o que resta ao Inácio fazer é entrar com a ação indenizatória contra mim. Pelo ato de ingratidão que eu cometi. Ok? E por que eu estou falando disso tudo? Porque, gente, se discute se na sucessão provisória, se a propriedade é resolúvel ou é uma propriedade adtempos. Porque se ela for resolúvel e eu vender, se o ausente voltar dentro de um determinado período, quem comprou perderia o imóvel. Mas se ela for uma propriedade chamada de propriedade adtempos, igual do 1360, quem comprou não tem nada a ver com o fato do ausente voltar. E aí não perderá o bem no caso do retorno do ausente. Entendem isso? Então, essa é a importância dessa discussão que a gente está travando agora.
Por isso que eu ponho aqui no roteiro. Qual a natureza jurídica da propriedade que se atribui aos herdeiros definitivos? A doutrina a enquadra como resolúvel, levando em consideração o caput do artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum dos seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar. Gente, é resolúvel, mas ela não é resolúvel do 1359. Ela se aproxima mais do que a gente chama de propriedade ad tempus, que é do 1360. Tá? Por quê? Porque no 1359 eu posso tomar o bem, inclusive do terceiro que comprou, do proprietário resolúvel. No caso da ausência, eu não posso fazer isso. Ela se assemelha ao 1360, que diz que se aconteceu a hipótese de resolução superveniente de propriedade, o bem não poderá ser tomado do terceiro. Ele vai ter que... o bem continua com o terceiro e o proprietário, a pessoa que quer reaver o bem, ela vai buscar apenas uma indenização do proprietário ad tempus. Tá? E é isso que diz o artigo 39. Vamos lá para ele de novo. Vamos lá. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado que se acharem. Não está dizendo que ele vai tomar de ninguém, não. Ele vai pegar só os que já ainda existem. Os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados. Só. Ele não toma o bem de outras pessoas. Então, o tipo de propriedade se assemelha à propriedade do 1360 e não do 1359. Porque se assemelhasse ao 1359, a lei estaria dizendo que se o ausente voltar nos 10 anos depois da abertura da sucessão definitiva, ele poderia tomar os bens de terceiros que tivessem comprado esses bens dos herdeiros definitivos. E não é isso que diz a lei. Pelo contrário, a lei diz que os bens não poderão ser tomados daqueles que compraram os bens do herdeiro definitivo. Tá? Então, é um tipo de propriedade que se assemelha à do 1360. Tá. Outra questão interessante. A questão da herança jacente e vacante. Lembra-se que eu falei dela? Como é que funciona? Eu falei, na morte real é assim. Morreu, não tem herdeiro, nomeia-se um curador para arrecadar o patrimônio. Fica 1 ano nesse prazo de jacência. Não apareceu ninguém depois de 1 ano, vai para a herança vacante, transferindo-se o bem para o município, para o DF, e espera 5 anos. Vai ser uma propriedade resolúvel, porque se aparecer algum herdeiro, o herdeiro toma do DF ou do município. Não apareceu ninguém nesses 5 anos, é uma propriedade definitiva do DF ou do município. Então é assim, ó. Fica aqui 1 ano, herança jacente. Aí vira herança vacante e o bem vai para DF e municípios. Mas vai assim, esperando 5 anos. Se nesses 5 anos aparecer algum herdeiro, esse herdeiro toma o bem do DF ou do município. Não apareceu, o bem fica definitivo para DF ou município. Tá certo? É assim que funciona, ó. 5 anos aqui. 5 anos. Tá certo? 5 anos na herança vacante. Tá? Bom, beleza. E como é que isso funciona com a ausência? Porque a gente viu que o artigo 28 meio que equiparou, falou, olha, na sucessão provisória, se não tiver herdeiro, eu vou ter que aplicar mais ou menos uma coisa parecida com a herança jacente vacante. O que é que a doutrina fez para resolver isso? Já que eu não posso transplantar os mesmos prazos. A doutrina ela falou o seguinte, então vamos fazer assim. Durante a sucessão provisória, os bens eles vão se equiparar à herança jacente. Foi para a sucessão definitiva, durante aqueles 10 anos de que fala o artigo 39, os bens vão se equiparar à herança
vacante com propriedade resolúvel do DF e município. Passou desses 10 anos, ó, passou desses 10 anos, definitivo do DF ou município. Dei um pause, olhem isso e entendam o que eu falei. Durante o período da sucessão provisória, ela vai se equiparar à herança jacente. Naqueles 10 primeiros anos da sucessão definitiva, como diz o artigo 39, nos primeiros 10 anos, os bens serão arrecadados. Se aparecer algum herdeiro, ele vai tomar esse bem de volta. Mas se não aparecer, o bem será definitivamente do DF dos municípios. Então, aqui ele se equipara à herança jacente, aqui ele se equipara à herança vacante, e aqui ele passa a ser definitivamente do DF ou dos municípios. Olha aqui o roteiro. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer um inventário até 30 dias depois de passar em julgada a sentença, que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente na forma dos artigos 1819 e 1823. Artigo 39. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do DF do município, se localizados nas respectivas circunscrições. Então, nós concluímos aqui. A herança jacente consiste na declaração judicial do estado de espera em que se encontra o patrimônio quanto à sucessão mortis causa, em face da não habilitação de herdeiros e desconhecimento de sua existência, e a herança vacante corresponde ao estado quase sempre definitivo daquela que outrora fora jacente. A vacante é a continuação da jacente, né? Assim, façamos um paralelo com o direito às sucessões. Naquela seara, tem-se que o falecido, o proprietário de determinado patrimônio, sem que se tenham habilitado herdeiros para reivindicar-lhe a propriedade, é a herança considerada jacente, portanto são arrecadados os bens do decujus da forma do 1820, que a gente já viu que era aquela história do 1 ano. O 1822 diz: a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos, o bem passa definitivamente ao DF e ao município. Alcançado tal prazo é de indagar-se o que ocorrerá. José Antônio de Paula Santos, então alicerçado nos comandos do Código 16, que se repetiram de 2002, entende que arrecadados os bens do ausente, diante da inexistência de herdeiros, isso ainda na sucessão provisória, esta será equiparada à herança jacente. A sua conversão em vacante, porém, não ocorrerá como determina o artigo 1820 em 1 ano, mas apenas com a abertura da sucessão definitiva, porque aí eu considero o cara morto e sem herdeiro mesmo. Nos 10 primeiros anos da sucessão definitiva, os bens serão públicos, mas sujeitos à condição resolutiva, que é o reaparecimento do ausente. Passado esse prazo, não tem mais volta. Tá? E aí, gente, com isso a gente acaba esse tema, que é muito interessante, faltando só ver uma coisa. A sucessão definitiva, que é quando eu considero morto o sujeito, presumivelmente morto, combinando o artigo 6º com o artigo 37, ela vai se dar depois dessa fase toda que eu falei. Curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória, e aí vem a sucessão definitiva, quando aberto eu considero o cara morto. Mas eu posso considerar o sujeito morto na forma do artigo 38. Mas é uma hipótese muito restrita. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade, que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, se ele sumiu com 75 anos, quando ele completa 80, ele já teria 80 anos e a mais de 5 datam as suas últimas notícias. Eu posso pular todas as outras sucessão definitiva. Tá bom, gente? Então é isso. Mais uma coisa. Mais uma coisa que eu quero falar. Então, eu posso, então, seguir 2 caminhos para a sucessão definitiva. Primeiro é seguir um longo caminho, que vai ser quase sempre obrigatório, de curadoria, sucessão provisória e sucessão definitiva. Só se o sujeito tiver pelo menos 80 anos de idade e desaparecido há pelo menos 5, é que eu posso pular direto para a sucessão definitiva. Lembrem-se desse artigo 38, que é importante. Mas, só para finalizar mesmo essa história de morte, eu falei que nós temos a morte presumida com decretação de ausência e a morte presumida sem decretação de ausência. Mas eu tenho um outro negócio que vocês precisam conhecer, que é a chamada comoriência. Está no artigo 8º.
O artigo 8º ele diz que quando duas pessoas morrerem e eu não puder definir quem morreu primeiro, eu presumo que as duas morreram ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque se elas morreram ao mesmo tempo, nenhuma herda da outra. Tá bom, gente? Então isso vocês têm que saber. Então, pai e filho andando num carro sofreram um acidente. Os dois morreram. Não posso dizer quem morreu primeiro. A perícia não foi capaz de identificar. Eu presumo que os dois morreram ao mesmo tempo, que nenhum herdou do outro. Tá? Então, aí eu vou abrir um processo de sucessão para cada um. Eu vou ver quais são os herdeiros de cada um. E dizer, eu não posso dizer que o filho herdou do pai, porque presumivelmente ele era mais jovem, sobreviveria mais tempo. Não. A comoriência diz que se eu não puder definir a data da morte de cada um, eu presumo que todos morreram ao mesmo tempo e que nenhum herdou do outro. Beleza? Gente, é isso. Próxima semana a gente continua falando de capacidade. Grande abraço.